Olá, meus amigos, meus irmãos, boa tarde. Aqui nos encontramos mais uma vez para atendermos a mais um compromisso pré-agendado com o Centro Espírita Amor e Luz. Hoje, dia 27 de junho do ano de 2020, aqui nos encontramos mais uma vez nesta sala virtual devido às consequências causadas ainda pela pandemia do coronavírus ou Covid-19. Então, neste momento aqui estamos chegando para estudarmos um pouco mais o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, já que não foi possível ainda estarmos presencialmente no salão desta instituição, onde estaria acontecendo, neste momento, um tratamento espiritual ou fluidoterapia, mas aqui nos encontramos mesmo à distância, vibrando as nossas melhores energias em prol daqueles nossos companheiros de jornada em maiores necessidades do que nós mesmos, que estariam em tratamento naquele ambiente. Então aqui nos encontramos, meus amigos, para estudarmos um pouco mais o Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mas antes de iniciarmos as nossas reflexões, ouviremos uma música para a nossa harmonização. Elizabeth Lacerda cantará para nós. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida.
ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Mais uma vez, boa tarde. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Que bom nos encontrarmos aqui mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões. Como havíamos dito no início, aqui nos encontramos para atendermos a mais um compromisso pré-agendado com o Centro Espírita Amor e Luz, aqui de Goiânia. E antes de fazermos a nossa prece, para iniciarmos as nossas reflexões, faremos uma leitura do livro de Haroldo Dutra Dias, Espiritualidade e Vida, onde ele nos diz o seguinte, no capítulo 77. Muitas pessoas possuem propósitos lindos, mas constroem sobre a areia. Então aqui ele nos fala que muitas pessoas, muitos de nós temos propósitos lindos, mas só que construímos esses nossos propósitos sobre a areia. Outras, conscientes de seus valores, escolhem acertadamente edificar sobre a rocha dos valores e resistem às crises, às tempestades e dificuldades em razão da integridade de suas vidas. Então aqui Haroldo nos traz esta reflexão com base naqueles ensinamentos de Jesus em relação àquele homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia, que vai resistir, neste caso, sobre a rocha dos valores verdadeiros da vida, resistir todas as tempestades pelas quais estivermos passando. Então, neste momento, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos físicos para termos condições de abrirmos um tanto mais os nossos olhos espirituais, agradecendo a Deus, agradecendo a nosso Pai de infinita bondade e amor, em especial pela dádiva da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos à nossa querida Mãezinha Santíssima pelo colo de mãe que sempre nos oferta. Muito obrigado, ó Senhor Jesus, e que possamos aproveitar em Teu nome estas oportunidades que estão sendo nos concedidas neste momento, e lembrando mais uma vez, Senhor, de rogar a Ti aquela proteção especial aos nossos trabalhadores, companheiros de jornada, trabalhadores da área da saúde, que continuam trabalhando arduamente para salvar vidas, que todos, bem como seus familiares, possam receber de modo muito especial o vosso amparo através dos mensageiros amigos, amparo, proteção, assistência, de acordo com as suas necessidades. Graças damos a Ti, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre, e que assim seja, Senhor. Então aqui nos encontramos, meus amigos, meus irmãos, para mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E como dissemos na prece de abertura, que possamos, durante todo este período, este tempo que estivermos aqui reunidos nesta sala virtual, que possamos direcionar constantemente as nossas melhores vibrações, as nossas melhores energias, os nossos melhores pensamentos aos nossos irmãos de jornada que se encontram nos hospitais, internados, lutando pela vida, bem como, e em especial,
àqueles nossos irmãos trabalhadores da saúde, independentemente da área em que esteja ocupando, desde a limpeza até ao médico, ao diretor, todos eles que possam receber amparo, proteção e assistência e as nossas melhores vibrações. Então aqui hoje nos encontramos para estudarmos mais um item do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 14 do capítulo 10º, que tem como título, neste caso, o item 14, Perdão das Ofensas. E o capítulo 10º tem como título, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E iniciando estas nossas reflexões acerca do perdão, assim como encontramos no título deste capítulo sobre a misericórdia, então aqui buscamos, lá no Sermão do Monte, quando Jesus nos disse isto, sobre a necessidade de agirmos com misericórdia, porque de misericórdia também todos nós necessitamos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Então aqui Jesus já nos chamou a atenção há 2000 anos atrás, que todos aqueles que agirem com misericórdia para com os seus irmãos, também receberão misericórdia. E o que vem a ser verdadeiramente misericórdia? Então, de acordo com o nosso dicionário da língua portuguesa, misericordioso é aquela condição da pessoa que chegou àquele patamar de praticar o perdão, aquele perdão das ofensas que ele tenha recebido. É aquela pessoa que age de forma compassiva, ou seja, que se compadece, que participa dos sofrimentos dos outros. Então nós precisamos sim nos esforçarmos para agirmos desta forma, compadecendo, participando do sofrimento dos outros. É aquele também que age com piedade, não aquele que simplesmente diz, mas que dó, e ficamos de braços cruzados. Não, é aquele que tem piedade e coloca mãos à obra para auxiliar aquele companheiro, aqueles companheiros de jornada, na medida do possível, na medida das suas condições, para minorar o seu sofrimento. É aquele que manifesta ou que implora por piedade. É aquele que age de forma benevolente, ou seja, que é benigno, ou seja, também que é bom. É aquele que age de forma caridoso, ou seja, que pratica verdadeiramente a caridade. É aquele que age de forma clemente, é aquele que age de forma generosa ou de forma generosa para com seus irmãos de jornada. Em suma, é aquele que já está se esforçando, pelo menos, para alcançar aquela condição de ser humano, aquela condição de humanidade para onde todos nós estamos caminhando. É aquele também que age de forma indulgente, ou seja, aquele que tem já aquela disposição firme de perdoar ou de desculpar as faltas dos outros. Então é por isto que aqui se encontra esta bem-aventurança, exatamente neste capítulo, que trata sobre perdão das ofensas. Então aqui nós chegamos nas palavras também de Jesus, coletamos palavras de Jesus, anotação de Mateus, ainda lá no Sermão do Monte, no capítulo 6º, começando aqui pelo versículo 14, que Jesus nos disse da seguinte maneira: se perdoardes aos homens as suas transgressões, ou seja, as suas faltas, o vosso Pai Celestial também vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, o vosso Pai Celestial também não perdoará as vossas transgressões. Então, aproximando-se Pedro disse a Jesus: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão em relação às faltas que ele tenha cometido? Será que eu tenho que perdoar até 7 vezes? E aí nós sabemos que Jesus diz a Pedro, dizendo a todos nós: não, Pedro, não te digo que até 7 vezes, mas até
70 vezes 7 vezes. Ou seja, perdão sem limite. Perdão indefinidamente em relação às faltas cometidas. Precisamos ser bastante fortes para praticarmos o perdão sem sombra de dúvida. Porque, como nós sabemos, o perdão não é para os fracos. Em muitas situações, as pessoas falam que a pessoa perdoou a outra porque ele foi muito fraco. Não, de forma alguma. Perdoar não é para fraco. Perdoar é para aquele que já é bastante forte, em especial para passar por cima do seu orgulho, da sua vaidade, da sua arrogância, do seu ressentimento e perdoar a outra criatura. E aí o Espírito Hamed, refletindo acerca dessas palavras de Jesus e também acerca dessas palavras que nós encontramos em o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz da seguinte maneira, que em muitas situações, em muitos momentos, nós nos equivocamos em relação à prática do perdão e às vezes nós achamos que estamos perdoando a outra pessoa e na verdade nós não estamos perdoando. Vejamos o que ele diz aqui. Supomos estar perdoando quando aceitamos agressões, abusos, manipulações e desrespeito. Então aqui Hamed nos chama a atenção que quando nós aceitamos agressões, abusos, manipulações e desrespeito, não estamos verdadeiramente perdoando. E aí ele nos lembra que perdoar não é apoiar comportamento que nos tragam dores físicas ou morais. Então, perdoar não é apoiar esse tipo de comportamento, conforme ele disse anteriormente. E ele diz ainda que uma das ferramentas básicas para alcançarmos o perdão é manter-nos a uma certa distância psíquica da pessoa. Então aqui ele nos lembra que para praticarmos verdadeiramente o perdão, uma das ferramentas básicas para que isso aconteça é nos desenlaçarmos psiquicamente. E Augusto Cury, o psiquiatra Augusto Cury, professor Augusto Cury, ele nos ensina que a coisa, digamos assim, aquela agressão maior ou aquele ato maior que devemos fazer ou que deveríamos fazer, ou o castigo maior que deveríamos impor àquele que nos prejudicou, exatamente o perdão. Porque quando nós perdoamos, nós nos desvencilhamos da outra pessoa, que é exatamente o que o Espírito Hamed nos diz aqui, ó, a distância psíquica. Porque quando nos desenlaçamos psiquicamente, nós deixamos de estar constantemente com aquela pessoa. Porque enquanto nós não praticamos o perdão, em todos os momentos, todas as vezes que nós lembramos daquela pessoa, ela está conosco. Então, se estamos na mesa almoçando e nós lembramos daquela pessoa, daquele momento em que ela nos prejudicou, ela está psiquicamente ali conosco, entrelaçada. Quando nós estamos indo ou já estamos na cama para dormir, por exemplo, se nós lembramos daquele momento, daquela situação, aquela pessoa está conosco. Então é por isso que Augusto Cury nos coloca que o maior castigo que nós podemos impor àquela pessoa que nos prejudicou é exatamente o perdão verdadeiro em relação a esse distanciamento psíquico ou o desenlaçar psiquicamente. Mas nós temos que lembrar também que o perdão não é diminuir ou aprovar o erro do outro, conforme Hamed nos disse aqui. Em muitas situações nós achamos que estamos perdoando e na verdade nós estamos passando a mão na cabeça e até aprovando aqueles atos de desrespeito, de agressão da outra pessoa para conosco. Perdão, conforme nos lembram os espíritos amigos, para praticarmos o perdão, nós precisamos de um tempo para elaborarmos no nosso interior. Não é simplesmente a pessoa, se nós nos magoamos
nós sofremos ou praticamos uma agressão, em especial quando nós sofremos uma agressão e a outra pessoa tem condições e vem até nós pedir perdão ou pedir desculpa, é bem provável que não estejamos prontos para perdoarmos naquele momento. Nós precisamos de um tempo para elaborarmos no nosso interior tudo aquilo e darmos um novo significado para aquele momento, ou seja, ressignificar a nossa vida em relação àquele ponto. Perdoar não é esperar por um pedido de perdão. Então, para perdoarmos, não é preciso, não é necessário que esperemos um pedido de perdão da outra pessoa. Nós podemos verdadeiramente perdoar alguém e a pessoa não nos perdoar. Agora, quando nós perdoamos e a outra pessoa não aceita o nosso pedido de perdão ou não aceita o nosso perdão, aí já é problema dela. Aí já é com ela para com ela mesma. Da mesma forma que perdão para nós, é por isso que nós precisamos nos esforçar constantemente para a prática do perdão. Perdão significa libertação. Libertação, exatamente isto também que Augusto Cury nos fala, nos lembra em relação à libertação, aquela libertação pessoal. Porque, como nós sabemos, guardarmos ressentimento, guardarmos ódio, guardarmos rancor é igual a prisão. Enquanto nós estamos guardando esses rancores, essas mágoas, esses ressentimentos, nós continuamos presos a outra criatura. Então, o perdão da outra pessoa vai depender dela mesma. Então, como falamos anteriormente, eu posso perfeitamente perdoar sem ser necessário que a outra pessoa me peça perdão e, ao mesmo tempo, a outra pessoa não aceitar o meu perdão, aí o problema já é com ela. Da minha parte, se realmente aconteceu o perdão verdadeiro, que, como nós sabemos, em muitas situações nós até nos equivocamos quando falamos que perdoar é esquecer. Não, nós não esquecemos, nós continuaremos lembrando, mas é não guardar aquela mágoa, aquele ressentimento, ou seja, não ficarmos presos naquele momento ou naquelas situações quando ocorreram aquelas coisas que nos prejudicaram ou que nos magoaram. Perdoar, será que perdoar é parar de sentir dor? Será que quando nós perdoamos, dependendo da situação, e em muitas situações, quando nós perdoamos, será que nós iremos parar de sentir dor em relação às consequências causadas ou que trouxeram para nós a agressão que a outra pessoa fez, por vezes por desconhecimento, até mesmo porque ela quis agir daquela forma, por negligência, por ação ou por omissão, ou mesmo por covardia da outra pessoa? Será que quando nós perdoamos, será que iremos necessariamente parar de sentir aquela dor? Não necessariamente. Conforme nos lembram os nossos companheiros de jornada, aí nós podemos citar um exemplo. Se você foi agredida por outra pessoa e desta agressão ficou alguma sequela profunda, fisicamente falando, será que se você perdoar a outra pessoa por aquela agressão, você vai parar de sentir as dores que aquela sequela ou aquelas sequelas que ficaram no seu corpo físico ainda te causam? Com certeza as dores não desaparecerão, mas as dores físicas, mas as dores morais, se realmente tivermos condições de perdoar e passarmos a fazer preces por aquele companheiro de jornada ou aquela companheira de jornada, com certeza será mais fácil enfrentarmos aquelas dores físicas. Da mesma forma que, se uma pessoa que se tornou assassina por ter assassinado um ente querido nosso, será que ao perdoar aquela pessoa por aquele crime que ela cometeu contra um ente querido, iremos parar de sentir as dores
pela ausência daquele ente querido, por exemplo, uma mãe que teve um filho assassinado e teve condições de perdoar o assassino, com certeza ela não irá parar de sentir as dores pela ausência, pela perda, entre aspas, do seu filho querido, mas continuará sentindo essas dores. Da mesma forma que nós podemos lembrar que perdoar não é negligenciar a justiça. Então, quando nós perdoamos, não é com aquele sentido de negligenciar a justiça humana. Se alguém nos prejudicou, se alguém cometeu um crime que aqui na nossa legislação humana seja considerado como um crime, não é pelo fato de termos perdoado que não terá que ser, aquela pessoa terá que sofrer as consequências da nossa justiça. Não é pelo fato de ele estar preso, por exemplo, por um crime, que ao perdoarmos, ele será solto porque nós o perdoamos. Não, a justiça continuará cumprindo a sua tarefa no seu papel aqui na terra. Da mesma forma que a justiça de Deus. Não é pelo fato de termos perdoado que a justiça divina deixará de funcionar em relação àquela criatura, em relação também àqueles atos equivocados que ela tenha cometido. Iremos nos desvencilhar psiquicamente e iremos ter condições de auxiliar aquela criatura na sua jornada. Porque conforme Jesus nos disse sobre aquela necessidade de perdoarmos, Jesus nos disse sobre aquela necessidade de amarmos os nossos inimigos, e aí os espíritos amigos vêm e nos dizem no Evangelho segundo o Espiritismo que amar os nossos inimigos não é estarmos com a mesma ou alcançarmos agora, nesta existência, a mesma afinidade que temos para com aquelas pessoas que já são amigas. É não desejarmos o mal, não desejarmos o mal àquela criatura, termos condições de levar o pensamento a Deus e fazer uma prece verdadeira por aquele companheiro, uma prece intercessória por aquele companheiro, é estar disposto e com disposição para auxiliar aquele companheiro se ele se encontrar em necessidade. Mesmo que ele não aceite a nossa ajuda, mas que nós estejamos com essa disposição e até mesmo através de outras pessoas nós fizermos esforços para que a ajuda chegue até ele e principalmente que ele não saiba que nós é que estamos o auxiliando para ele talvez não recusar o auxílio ou talvez, quem sabe, ele ficar se sentindo muito mal, se sentindo numa situação desconfortável em relação àquele nosso auxílio. É aquilo que Jesus nos disse, que a nossa mão esquerda não saiba o que dá a nossa mão direita. Mas se aquela criatura chegar até nós, tiver coragem de chegar até nós, se tivermos verdadeiramente perdoado-a, tiver praticado o perdão para com aquela criatura, e ela chegar até nós e pedir ajuda, seja ajuda material ou qualquer uma outra ajuda no campo moral, no campo espiritual, estarmos dispostos e com aquela disposição em auxiliar. Da mesma forma que nós podemos lembrar também que perdoar não é voltar ou adquirir ou readquirir a confiança. E exatamente por isso que em muitas situações, em agrupamentos familiares, existem tantos desentendimentos, porque não recobra a confiança se em um determinado momento nós traímos a confiança da outra pessoa, se a prejudicamos em um determinado momento, mas aí nós sabemos que nós temos a eternidade pela frente para reconstruirmos isto aí. Exatamente por isto que Deus, na sua infinita sabedoria, infinita misericórdia e amor, coloca sobre o nosso conhecimento, coloca sobre o nosso passado, o nosso arquivo, o nosso acervo espiritual, o chamado véu do esquecimento. Porque estas faltas que tenhamos cometido contra as outras criaturas em outras existências, como resgataríamos estas faltas
reharmonizaríamos estas energias se não fosse através da convivência em outras existências e se não fosse também através do esquecimento. Da mesma forma que nem sempre perdoar, e Jesus nos fala sobre isso, sobre aquela necessidade de reconciliarmos com os nossos adversários, mas lembramos que perdoar nem sempre significa reconciliar nesta existência, porque em muitas situações poderemos até ter perdoado, mas não iremos ter condições de reconciliar com aquela criatura, não termos condições de voltar a conviver com aquela criatura, ou seja, não temos condições de conviver. Perdoei, não desejo mal àquela criatura, estou com disposição em fazer uma prece, com disposição em auxiliar se ela tiver necessidade, mas conviver ainda não tenho condições. Aí, mais uma vez, nós temos a eternidade pela frente para trabalharmos isto, para a reconstrução, para a reconciliação verdadeira. E aí nos diz ainda o Espírito Hamed que desligar-se, aquele desligar psíquico, quer dizer deixar de alimentar-se das mesmas emoções ou alimentar-se das emoções alheias. Então, deixar de entrosamento com as mesmas energias desequilibradas. E aí nós buscamos, já que estamos falando de perdão, lembramos da questão 886 de O Livro dos Espíritos. Em muitas áreas, em quase todas as áreas da doutrina, quando estamos refletindo, tecendo comentários acerca dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita, constantemente a gente busca auxílio na questão 886 de O Livro dos Espíritos. Tão ampla, tão profunda ela é, porque Kardec questionou os espíritos amigos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E os espíritos amigos nos respondem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e, por último, perdão das ofensas. Então aqui os espíritos amigos nos dizem que Jesus exemplificou, Jesus entendia, entende e exemplificou desta forma a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas. Então este, sem sombra de dúvida, é o verdadeiro sentido da palavra caridade no entendimento e na prática de Jesus quando por aqui esteve e o que nós encontramos em seus ensinamentos nos evangelhos ou, se quisermos, nas suas biografias. E em se falando de perdão, eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. Então aqui os espíritos amigos, neste item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala que perdão das ofensas, eis uma dessas palavras de Jesus que mais devem atingir a vossa inteligência e falar mais alto ao vosso coração. E como nós sabemos, é exatamente por isto que deve falar mais alto ao nosso coração, porque perdoar, sem sombra de dúvida, é aquele pré-requisito para a nossa vida, para a nossa evolução espiritual. É aquele investimento altíssimo que nós deveremos fazer através de muito esforço para praticarmos o perdão. Porque sem praticarmos o perdão, vai existir constantemente aquele bloqueio na nossa vida moral e espiritual para crescermos espiritualmente falando, porque existirá constantemente este bloqueio que é exatamente o ressentimento, aquela mágoa, aquele rancor. E por isto, Jesus nos lembra de forma tão sábia aquela necessidade de praticarmos o perdão indefinidamente, conforme encontramos nas suas palavras, respondendo a Pedro e a todos nós. E aí os espíritos amigos nos dizem ainda o seguinte:
sobre a indulgência. Indulgência, é importante nós lembrarmos que indulgência não quer dizer que devamos ser coniventes. Indulgência e conivência são bem diferentes uma da outra. Então não quer dizer que, uma vez nós sendo indulgentes para com as imperfeições dos outros, conforme encontramos na resposta da questão 886 do Livro dos Espíritos, não quer dizer de forma alguma que devamos concordar e passar a mão na cabeça, sermos coniventes com os erros dos outros. Então aqui eles nos dizem, sim, a falta ou a recusa de perdão, ou seja, a recusa da indulgência, o perdão das ofensas, é egoísmo da nossa parte, é secura de coração, um dos obstáculos a que o espírito saia dos mundos inferiores. Exatamente por isso que lembramos aqui que para o nosso crescimento espiritual, o perdão é o pré-requisito. E aqui os espíritos amigos nos lembram que um dos obstáculos maiores para que nós saiamos aqui dos mundos inferiores, exatamente a falta ou a ausência do perdão, porque enquanto nós estivermos presos neste egoísmo, nesta arrogância, nesta vaidade, nessa secura de coração, não sairemos aqui dessas condições de mundos inferiores. Perdoe sempre, nos lembram os espíritos amigos, perdoe sempre, incessantemente, conforme nos pede, conforme nos orienta Jesus, nas suas palavras, direcionadas a Pedro e a todos nós. Perdoarás, nos disse Jesus em seus ensinamentos, perdoarás a cada ofensa, ainda que a ofensa seja feita frequentemente. Ensinarás aos teus irmãos esse esquecimento de si mesmo. Serás brando e humilde de coração, não medindo jamais a tua mansuetude. Então aqui os espíritos amigos, neste item 14 do capítulo 10, nos chamam a atenção para a necessidade deste perdão constantemente, desta necessidade de ensinarmos os outros, através dos nossos exemplos, o esquecimento de nós mesmos para auxiliarmos os outros e a necessidade de alcançarmos aquela humildade e brandura de coração e também a mansuetude. Conforme Jesus nos disse lá no Sermão do Monte, os mansos herdarão a terra. E ainda eles nos dizem, farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Deus, eles questionam, Deus conta o número de vezes que desce sobre vós o teu perdão? Sem sombra de dúvida que Deus não faz isto. E exatamente por isto que Jesus deixou para nós, lá no Pai Nosso, aquele compromisso que nós assumimos para com Deus quando nós oramos o Pai Nosso. Senhor, perdoe as minhas ofensas, da mesma forma ou na medida em que eu tenha perdoado os meus companheiros de jornada. Deus, sem sombra de dúvida, não olha isto. Deus não conta essas vezes que nós tenhamos errado. Assim como nós, em muitas situações, nós falamos às outras pessoas, pô, fulano, mas eu já te perdoei, eu já te desculpei, não sei quantas vezes você voltou a equivocar mais uma vez. Ou seja, e nós para com Deus? Será que Deus faz isto? Em contar os nossos erros, os nossos equívocos durante a nossa jornada? E ainda os espíritos amigos nos chamam a atenção da seguinte maneira, que perdão é um remédio santo. Então aqui, Emmanuel, lá no livro Palavras de Vida Eterna, o Espírito Emmanuel nos diz o seguinte, tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantenhas a aversão e rancor na própria alma. Então aqui ele nos diz que da mesma forma que não devemos conservar no nosso corpo físico
os detritos e as infecções, devemos cuidar constantemente para que essas infecções não se instalem, mas se elas aparecerem, que elas sejam extirpadas do nosso corpo físico o mais rápido possível. Então aqui ele nos chama a atenção que nós devemos fazer os mesmos esforços, agir com a mesma rapidez para não mantermos aversões às outras pessoas, mágoas, rancores e ressentimentos na nossa alma. E aí ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aqui Emmanuel lembra exatamente as palavras de Jesus lá no alto da cruz, quando ele pede a Deus que nos perdoe, porque ainda não sabíamos o que estávamos fazendo. E até os dias de hoje, a maioria de nós ainda não sabemos o que estamos fazendo. Ou, em muitas situações, nos fazemos de desentendidos. E nós lembramos ainda que perdoar, como falamos lá no início, não é uma tarefa fácil. Jesus, nos seus ensinamentos, quando ele nos disse sobre a necessidade de perdoarmos, ele não falou que seria fácil. Oh, não, vai ser moleza a prática do perdão. Não, sem sombra de dúvida. Perdoar realmente exige muito esforço, exige da nossa parte sacrifício. E conforme nós lembramos em relação à questão de Deus não contar as nossas faltas, Deus não vai fixar ali nos nossos equívocos, porque Deus nos conhece profundamente, indefinidamente. Ele vai fixar não nos nossos equívocos, uma vez ele nos conhecendo, ele vai fixar constantemente nas nossas possibilidades, porque ele nos conhece como sendo uma fagulha sua, como sendo aquela fagulha divina, e sabe todo o potencial que nós temos, que nós carregamos conosco e onde nós chegaremos. Porque todos nós, como constantemente a gente fala em relação àquela condenação, colocando aí entre aspas esta palavra condenação, é a condenação mais bela que Deus nos impõe. Todos nós estamos condenados à felicidade. Todos nós estamos condenados ao amor. Todos nós estamos condenados à paz. E sem sombra de dúvida, esse esforço constante para a prática do perdão, quando nós perdoamos, nós estamos reconstruindo pontes por onde nós iremos passar um dia. Ou estaremos construindo pontes por onde iremos passar. Então que possamos constantemente reconstruir ou construir pontes e não colocarmos fogo, não destruirmos pontes, porque se nós destruirmos pontes, por onde iremos passar? Então precisamos, sem sombra de dúvida, praticarmos constantemente, esforçarmos constantemente para a prática do perdão. E aqui os espíritos amigos ainda nos lembram: perdoa sim, ergue a própria alma e auxilia sempre. Então, perdoar é erguer a própria alma e auxiliar sempre, indulgência para todos, bondade para com todos. Perdoa sim, perdoa sempre, porque em verdade aqueles que não perdoam também não sabem o que fazem. Aqui são palavras do espírito Meimei que se encontram lá no livro O Espírito da Verdade, mensagem número 47. Então aqui Meimei nos diz, nos lembra que aqueles que não perdoam se encaixam ali perfeitamente naquelas palavras de Jesus, quando rogou ao Pai o perdão a nós, porque não sabíamos o que estávamos fazendo. Então, quando deixamos de perdoar, nós não sabemos o que estamos fazendo. E aí nos diz ainda os espíritos amigos em relação a Jesus e Pedro: perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos, pródigos mesmos de vosso amor. Dai, porque o Senhor vos restituirá. Perdoai, porque o Senhor vos perdoará.
abaixai-vos, porque o Senhor vos elevará. Aqui são palavras dos Espíritos Amigos, lá neste item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Estudai e praticai. Nos lembram os Espíritos Amigos ainda. Perdoai, pois, aos vossos irmãos, como tendes necessidades que eles vos perdoem. O mérito do perdão é proporcional à gravidade da falta. Então, quanto maior ou quanto maiores forem as faltas, e se alcançarmos aquela condição de perdão, perdão verdadeiro, não aquele perdão da boca para fora, mas um perdão verdadeiro, maiores serão os nossos méritos. Então, nos dizem ainda sobre a prática do perdão, pense no bem que pode realizar em se perdoando. Deus sabe o que permanece no fundo do coração de cada um. Feliz, pois, aquele que pode cada noite adormecer dizendo: nada tenho contra o meu próximo, aquele que dorme com a consciência tranquila. E o espírito irmão José, lá no livro Pai, perdoa-lhes, através da psicografia de Carlos Bassett, ele nos fala também sobre o perdão, sobre o perdoar-se. Nós também precisamos aprender a praticar o perdão para conosco. Então ele diz o seguinte: perdoar-se é viver, perdoar-se é não viver martirizando-se por este ou aquele deslize cometido, mas também não ignorá-lo de todo. Então aqui ele nos lembra que perdoar-se é você não ficar se martirizando, mas também não é você esquecer e passar a mão na sua cabeça e não fazer esforços para se transformar. Perdoar-se é obter carta de alforria da própria consciência, que apenas te irá concedê-la quando com ela houveres quitado os teus débitos. Então aqui ele fala que perdoar-se é adquirir ou alcançar essa carta de alforria, mas precisamos fazer esforços para que a nossa consciência se sinta quite em relação aos nossos débitos. O perdão ilimitado, vejamos aqui o que irmão José nos fala, que aquele perdão ilimitado que Jesus disse a Pedro, perdoar sem limite, não é para nós, não é para nós, mas para os outros. Então ele diz, o perdão ilimitado que nos aconselha Jesus é para ser aplicado em relação aos outros e não de nós para nós mesmos. Por que irmão José fala isto? Então, segundo o entendimento de irmão José, que eu concordo perfeitamente, se nós aplicarmos este perdão sem limite para conosco, nós nunca